Imagine viver um casamento perfeito com um homem que parecia ter saído de um conto de fadas. Ricardo era o tipo de marido que qualquer pessoa sonharia em ter. Lindo, charmoso, carismático e com um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Ele era respeitado como consultor financeiro, sempre atencioso, gentil e incrivelmente dedicado à sua esposa, Beatriz. Aos olhos de todos, ele era o marido ideal, sem nenhum defeito aparente. Mas o que aconteceria se você descobrisse que por trás dessa fachada impecável, o homem perfeito que compartilha sua vida está escondendo segredos tão obscuros que podem destruir tudo o que você acredita? E se de repente aquele príncipe encantado fosse, na verdade, o arquiteto de uma traição calculada, cheia de reviravoltas e verdades ocultas? Você não vai acreditar no que Beatriz descobriu e em como ela virou o jogo. Fique comigo até o final, porque essa história é real, chocante e repleta de reviravoltas inesperadas. Se tem algo que Beatriz nunca imaginou na vida, era que os segredos do marido pudessem arruinar tudo o que ela mais prezava. Ela e Ricardo estavam casados há 12 anos e juntos pareciam o retrato perfeito de um casal de sucesso. Ele, um consultor financeiro admirado, e ela, a diretora de uma empresa familiar que geria com dedicação desde a juventude. As coisas começaram a mudar de forma sutil. Ricardo passou a passar mais tempo em reuniões importantes, a responder com atraso suas mensagens e a se mostrar mais reservado sobre o trabalho. No começo, Beatriz achou que era só cansaço. Afinal, a rotina de um consultor financeiro não era fácil. Tudo mudou numa manhã, quando Beatriz encontrou algo estranho no computador dele. Era um e-mail aberto, vindo de uma conta que ela não reconhecia. Não era apenas o endereço que parecia suspeito, mas o conteúdo. O dinheiro da última transferência já está na conta. Quando podemos nos ver? Dizia a mensagem. Beatriz ficou paralisada. Tentou se convencer de que poderia ser um mal-entendido, mas a intuição dizia outra coisa. Ela tirou uma foto da tela com o celular antes de fechá-la e passou o dia remoendo a descoberta. Naquela mesma noite, Beatriz decidiu que precisava tirar a história a limpo. Enquanto Ricardo tomava banho, ela aproveitou para investigar mais. Usando a senha que ele sempre usava para tudo, uma combinação de datas que misturava o aniversário dos dois, conseguiu acessar o histórico de transferências do banco. Seu coração quase parou quando viu a lista de movimentações. Eram quantias expressivas, enviadas regularmente para uma conta no nome de uma mulher chamada Juliana Soares. Beatriz nunca tinha ouvido esse nome antes, mas ele agora ecoava em sua mente como um alerta. Quando Ricardo saiu do banheiro, enxugando o cabelo, Beatriz não conseguiu segurar. Quem é Juliana Soares e por que você está transferindo dinheiro para ela? Ela perguntou, segurando o celular com as mãos trêmulas. Ricardo parou no meio do quarto, com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia cálculo. Ele tentou disfarçar com um riso nervoso. Bia, isso não é o que você está pensando. Começou, mas a hesitação na voz dele dizia mais do que qualquer explicação. Ricardo tentou mudar de assunto, mas Beatriz não estava disposta a deixar passar. Não é o que eu estou pensando? Então me explica, porque isso aqui parece exatamente o que eu estou pensando, disse, mostrando a tela do celular com os olhos fixos nele. Ele hesitou por alguns segundos e finalmente sentou-se na cama. Tá bom, eu vou explicar, mas você precisa confiar em mim, ok? Beatriz ficou em silêncio, esperando. Ricardo começou com uma história confusa sobre investimentos confidenciais.
uma cliente especial que exigia discrição e insistiu que tudo era profissional. Porém, nenhuma das explicações parecia se sustentar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Beatriz não conseguia ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Em uma noite em que Ricardo estava fora, ela decidiu buscar respostas sozinha. Com a ajuda de um amigo da família que trabalhava em um banco, conseguiu mais detalhes sobre a conta de Juliana. O que descobriu foi devastador. Parte do dinheiro desviado vinha diretamente das contas da empresa da sua família. Ela sentiu um misto de raiva e pânico. Ricardo não estava apenas mentindo para ela. Ele estava comprometendo o legado que sua família havia construído com tanto esforço. Beatriz sabia que precisava confrontar Ricardo de novo, mas dessa vez com provas mais concretas. Antes disso, resolveu falar com sua irmã, Mariana, que também era sócia na empresa. Quando contou tudo, Mariana ficou incrédula. "Você tem certeza disso, Bia? Não pode ser algum tipo de engano?" Beatriz mostrou os documentos que havia conseguido e o choque tomou conta da irmã. "Se isso for verdade, ele não está só te traindo, ele está afundando a empresa." Juntas, as duas decidiram contratar um advogado especializado em crimes financeiros para entender o tamanho do problema. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, Beatriz estava esperando por ele na sala, com os olhos firmes e um envelope de documentos nas mãos. "A gente precisa conversar. Agora!" disse, com uma voz que não deixava espaço para argumentações. Ricardo tentou fazer o mesmo teatro de sempre, dizendo que estava exausto e que poderiam falar no dia seguinte, mas Beatriz cortou. "Eu sei o que você está fazendo com o dinheiro da empresa. E sei quem é Juliana." Ele congelou, mas em vez de admitir qualquer coisa, começou a gritar que ela estava ficando paranoica, que isso era um absurdo. Quando percebeu que não conseguiria convencê-la a recuar, Ricardo mudou de tática. Com uma calma assustadora, ele olhou nos olhos de Beatriz e disse: "Se você quer guerra, vai ter guerra. Vamos ver como você explica essas transferências para a polícia." Ele jogou sobre a mesa alguns documentos que Beatriz nunca tinha visto antes. Eram registros forjados que mostravam o nome dela ligado diretamente às movimentações financeiras suspeitas. A acusação era clara: fraude. Beatriz sentiu o chão sumir. Ele tinha planejado tudo e agora tentava incriminá-la para se safar. Foi uma noite em claro. Beatriz e Mariana analisaram cada detalhe com o advogado, tentando entender como aquilo tinha acontecido. O advogado foi direto: "Isso é sério? Ele tem documentos suficientes para causar problemas reais para você, mesmo sendo tudo falso. A gente precisa de provas contundentes contra ele." Foi então que Mariana teve uma ideia. "E se a gente conseguir pegar ele no flagra, algo que ele não possa negar?" Era arriscado, mas Beatriz sabia que era a única saída. Nos dias seguintes, Beatriz e Mariana montaram um plano com o advogado. Beatriz conseguiu marcar um encontro com Ricardo em um restaurante, fingindo que estava disposta a conversar e resolver as coisas amigavelmente. Enquanto isso, Mariana, com a ajuda de um investigador particular, rastreou os passos de Juliana. Descobriram que ela vivia em um apartamento alugado com dinheiro vindo diretamente das contas desviadas e que Ricardo a visitava regularmente. Eles precisavam de algo mais concreto, algo que o ligasse diretamente ao crime. O investigador conseguiu instalar discretamente um dispositivo de escuta no carro de Ricardo. Foi aí que tudo mudou. Em uma conversa casual, Ricardo admitiu para Juliana que os documentos contra Beatriz eram forjados e que ele estava garantindo que ela fosse a culpada perfeita.
Quando Beatriz ouviu a gravação, sentiu um misto de alívio e indignação. Agora tinham provas suficientes, mas o advogado avisou: precisamos agir com cuidado para que ele não destrua mais evidências. A gravação em mãos, Beatriz e Mariana deram o próximo passo: envolver as autoridades. O advogado entrou em contato com um delegado de confiança, explicando o caso e entregando as provas obtidas. A polícia iniciou uma investigação discreta, garantindo que Ricardo não suspeitasse de nada enquanto reuniam mais evidências. Enquanto isso, Beatriz manteve as aparências em casa, embora cada momento ao lado de Ricardo fosse um teste de nervos. Durante as semanas em que Ricardo ainda estava livre, Beatriz se viu vivendo como uma atriz em um papel que nunca quis. Ela precisava parecer confiante e despreocupada, mesmo quando cada palavra dele a fazia estremecer. Ricardo, por sua vez, continuava manipulador, tentando convencê-la de que ela era a culpada por todos os problemas que estavam enfrentando. Se você tivesse confiado mais em mim, nada disso estaria acontecendo, ele dizia, tentando inverter o jogo. Mas Beatriz não se deixava abalar. Cada noite que passava em claro, revisando documentos e trocando mensagens com Mariana e o advogado, só a tornava mais determinada. Enquanto isso, Mariana conseguiu algo inesperado. Usando as redes sociais, encontrou uma ex-namorada de Ricardo, Clara, que tinha histórias perturbadoras sobre ele. Clara revelou que Ricardo tinha um histórico de manipulação e fraudes menores antes de conhecer Beatriz, mas que nunca tinha sido pego porque sabia encobrir seus rastros. Ele é perigoso. Se ele perceber que você está vencendo, pode tentar algo drástico, alertou Clara, com um tom que fez Beatriz gelar. Aquilo só aumentou a tensão, mas também reforçou a importância de agir com precisão. As revelações de Clara serviram como um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Ricardo não era apenas um traidor ou um marido infiel. Ele era um homem calculista que planejava tudo meticulosamente para sempre sair por cima. Beatriz percebeu que ele provavelmente tinha começado a manipular as contas da empresa logo no início do casamento, ganhando a confiança dela e de sua família ao longo dos anos. Isso fazia o golpe parecer mais uma questão de tempo do que uma decisão impulsiva. Enquanto isso, o investigador particular conseguiu uma nova prova crucial: mensagens trocadas entre Ricardo e Juliana. Nelas, ele discutia planos para fugir do país com ela caso a situação apertasse. A gente precisa estar prontos para sair a qualquer momento. Tenho um contato que pode conseguir documentos para nós, ele escreveu. Ao ouvir isso, Beatriz sentiu um frio na espinha. E se ele descobrir que estamos armando algo antes que a polícia haja? Perguntou a Mariana, visivelmente nervosa. Com a nova prova, o advogado de Beatriz acionou as autoridades para acelerar o caso. Temos que agir antes que ele desapareça, alertou o delegado. O plano era simples: pegar Ricardo no flagra em um dos encontros com Juliana, enquanto ele tratava de mais transferências suspeitas. Beatriz sabia que seria um risco, mas também entendeu que era a melhor chance de desmontar toda a farsa de uma vez por todas. Na noite planejada, Beatriz sentiu o peso da situação como nunca antes. Enquanto ela esperava notícias do delegado, sua mente vagava para todos os momentos que viveu com Ricardo. As viagens, as noites longas em que ela confiava cegamente que ele estava trabalhando, tudo parecia um grande teatro agora. Mariana ficou ao lado dela, segurando sua mão. A gente vai sair dessa, Bia, e vai ser juntas. Quando o relógio passou da meia-noite, o telefone tocou. Era o delegado.
Pegamos ele, disse. Ricardo estava em um restaurante caro com Juliana, discutindo os próximos passos para o golpe, quando a polícia entrou. Ele tentou negar tudo, mas as mensagens, as gravações e os documentos encontrados tornaram impossível qualquer argumento. Beatriz mal conseguiu dormir naquela noite, mas pela primeira vez em meses, a tensão parecia começar a se dissipar. Na manhã seguinte, ela e Mariana foram chamadas à delegacia para formalizar as acusações. Ver Ricardo algemado, olhando para ela com um misto de raiva e desespero, foi um momento estranho. Você acabou com tudo, ele sussurrou, mas Beatriz apenas o encarou, firme. Não, Ricardo, você acabou com tudo sozinho. Ela saiu da sala com a sensação de que finalmente estava retomando o controle de sua vida. Os dias que se seguiram foram intensos. A mídia descobriu o caso e Beatriz precisou enfrentar jornalistas e curiosos que queriam detalhes. Felizmente, com as provas em mãos, sua reputação foi restabelecida rapidamente. A empresa, apesar de abalada, começou a se reerguer com o apoio da família e dos funcionários mais fiéis. Mariana assumiu um papel de liderança ainda maior, garantindo que a reconstrução fosse feita com transparência e cuidado. Com o passar dos meses, a vida de Beatriz começou a encontrar um novo equilíbrio. Ricardo permaneceu preso, enfrentando acusações de fraude, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Juliana também foi implicada no esquema e concordou em colaborar com as investigações, entregando detalhes que só reforçaram o caso contra ele. Ainda assim, Beatriz sabia que o processo legal seria longo, mas ela se sentia mais preparada para encarar o futuro. Uma noite, ao organizar papéis antigos no escritório da empresa, Beatriz encontrou algo que a deixou intrigada. Era uma foto de Ricardo com seu pai, tirada antes mesmo de eles se casarem. O detalhe estranho: na foto, Ricardo parecia extremamente confortável, como se já fizesse parte da família há anos. Perguntando a Mariana sobre isso, descobriu que Ricardo tinha se aproximado do pai delas muito antes de conhecer Beatriz oficialmente. Você acha que ele planejou tudo desde o começo? Perguntou ela, com um arrepio na espinha. Mariana apenas balançou a cabeça. Talvez nunca saibamos. Após encontrar a foto de Ricardo com seu pai, Beatriz não conseguia tirar da cabeça a expressão quase premeditada que ele exibia. Como ele havia se aproximado do pai dela antes mesmo de se conhecerem. Ao investigar mais profundamente, Beatriz descobriu que Ricardo tinha uma conexão antiga com a empresa da família. Seu pai, Nestor, havia trabalhado lá por anos como vigilante noturno. Para a surpresa de Beatriz, algumas das pessoas mais antigas na empresa ainda se lembravam de Nestor e das circunstâncias controversas que levaram à sua demissão. Conversando com um antigo supervisor, Beatriz ficou sabendo que Nestor foi demitido por suspeitas de envolvimento em um esquema de furtos internos. Ele era um homem quieto, mas tinha gente dizendo que ele liderava um grupo que desviava materiais, especialmente fios de cobre. Nunca conseguimos provas definitivas, mas as perdas eram grandes demais para ignorar, contou o supervisor. Isso explicava por que Ricardo tinha tanto ódio pela família dela e aparentemente estava disposto a destruir tudo o que ela tinha construído. No entanto, algo não fazia sentido. Por que Ricardo nunca mencionou isso durante os anos que estiveram juntos? A revelação deixou Beatriz inquieta. Durante todo o casamento, Ricardo nunca mencionou o passado do pai, nem sua conexão com a empresa.
Decidida a entender melhor, ela acessou os arquivos antigos da empresa com a ajuda de Mariana. Entre os documentos, encontrou um relatório de perdas e uma série de registros internos que detalhavam as investigações na época. "Olha isso", disse Mariana, apontando para uma anotação feita por um antigo gerente. "Suspeita-se de que o vigilante noturno, Nestor Almeida, esteja organizando os furtos, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. Proceder com demissão para evitar mais perdas." Beatriz sentiu um misto de culpa e indignação. Será que demitiram ele sem provas? Ou ele era mesmo culpado? Mariana suspirou. "O problema é que isso nunca ficou claro. E pelo que lembro, pouco depois disso ele morreu, não foi?" Beatriz confirmou com a cabeça. Segundo os registros, Nestor teve um mal súbito em casa apenas 2 meses após a demissão e faleceu no hospital. A conexão emocional de Ricardo com esse episódio agora fazia sentido. Ele devia ter carregado um ressentimento profundo por anos, e isso o levou a arquitetar toda a traição. Determinada a entender até onde ia a obsessão de Ricardo, Beatriz resolveu investigar mais sobre o que aconteceu com Nestor após sua demissão. Uma visita ao antigo bairro onde ele morava revelou informações importantes. Uma vizinha idosa, Dona Iracema, se lembrava bem dos dias após a saída de Nestor da empresa. "Ele ficou arrasado, menina. Todo mundo aqui achava que ele era inocente. Sempre foi um homem trabalhador, mas aquelas acusações acabaram com ele." Beatriz percebeu que, para a comunidade local, Nestor era uma vítima de injustiça, mas sabia que nem tudo era o que parecia. Em um esforço final para chegar à verdade, Beatriz pediu ao investigador que rastreasse antigos membros da equipe de vigilância da empresa que trabalharam com Nestor. Depois de algumas semanas, um deles concordou em falar. Seu nome era Joaquim, um ex-segurança que agora vivia afastado do trabalho por motivos de saúde. "Eu vou te dizer a verdade, mas não gosto de lembrar disso", disse ele. Joaquim revelou que Nestor, de fato, comandava um pequeno grupo que roubava fios de cobre e revendia para sucateiros. Ele era inteligente, sempre fazia parecer que era outra pessoa. "Eu saí do esquema antes de tudo desmoronar, mas ele tinha medo de ser pego e acho que isso o levou àquele infarto." A confissão de Joaquim foi um golpe difícil para Beatriz. Ela percebeu que, embora Nestor tivesse errado, Ricardo provavelmente nunca soubera a verdade completa. Para ele, seu pai era um homem honesto, injustamente demitido, cuja morte fora causada pelo sofrimento imposto pela família de Beatriz. Isso explicava a frieza e a determinação de Ricardo em destruir tudo, mas também levantava uma nova questão. Seria possível confrontá-lo com a verdade e, de alguma forma, encerrar o ciclo de ódio? Mariana, mais pragmática, não achava que Ricardo merecesse esse benefício. "Ele não hesitou em destruir você, Bia. Por que você deveria se importar em contar a verdade para ele? Ele já escolheu o caminho dele." Beatriz, no entanto, sentia que precisava dar um fim definitivo àquela história. Usando as informações de Joaquim e os documentos antigos, ela preparou um dossiê detalhado sobre o esquema de furtos de Nestor, incluindo o depoimento que Joaquim aceitou registrar por escrito. Com tudo em mãos, ela pediu para se encontrar com Ricardo, mesmo sabendo que ele estava em custódia. No dia da visita à penitenciária, Beatriz sentiu o coração pesado. Não era fácil enfrentar Ricardo depois de tudo o que ele tinha feito, mas ela precisava encerrar aquilo. Ele a recebeu na sala de visitas com a expressão cínica de sempre, mas o olhar traiu sua surpresa ao vê-la tão firme. "Veio aqui para me ver derrotado?
Parabéns, você conseguiu, ele disse com sarcasmo. Beatriz respirou fundo antes de responder. Não, Ricardo. Eu vim porque você precisa saber a verdade sobre o seu pai. Ricardo bufou, claramente irritado. Não fale do meu pai. Você e sua família já destruíram ele o suficiente. Beatriz manteve a calma. Eu também pensava assim. Mas fui atrás dos fatos, Ricardo, e a história não é como você pensa. Ela colocou o dossiê sobre a mesa e começou a explicar o que havia descoberto. Aos poucos, o sarcasmo de Ricardo deu lugar a uma expressão de incredulidade e, finalmente, de choque. Quando Beatriz contou sobre o depoimento de Joaquim, Ricardo empalideceu. Você está mentindo. Isso é só mais uma armação para limpar o nome da sua família. Beatriz esperava essa reação. Calmamente, deslizou pela mesa uma gravação de Joaquim contando tudo, registrada pelo investigador. Enquanto Ricardo ouvia a voz do ex-colega de Nestor, detalhando os furtos e confirmando o papel do pai como mandante, o impacto foi visível. Ele deixou os ombros caírem e olhou para baixo, sem conseguir encarar Beatriz. Não pode ser. Ele sempre disse que era inocente. Sempre. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu entendo que ele era seu pai, Ricardo. Entendo que você acreditava nele. Mas as escolhas dele não justificam o que você fez comigo e com a minha família. Beatriz falou firme, mas sem raiva. Ricardo levantou o olhar, agora carregado de algo que ela não esperava. Remorso. Eu só queria fazer justiça. Tudo o que fiz foi por ele. Mas talvez ele não fosse o homem que eu pensei que ele era. Admitiu, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, Ricardo parecia despido de suas máscaras. Beatriz esperava essa reação. Calmamente, deslizou pela mesa uma gravação de Joaquim contando tudo, registrada pelo investigador. Enquanto Ricardo ouvia a voz do ex-colega de Nestor, detalhando os furtos e confirmando o papel do pai como mandante, o impacto foi visível. Ele deixou os ombros caírem e olhou para baixo, sem conseguir encarar Beatriz. Não pode ser. Ele sempre disse que era inocente. Sempre. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu entendo que ele era seu pai, Ricardo. Entendo que você acreditava nele. Mas as escolhas dele não justificam o que você fez comigo e com a minha família. Beatriz falou firme, mas sem raiva. Ricardo levantou o olhar, agora carregado de algo que ela não esperava. Remorso. Eu só queria fazer justiça. Tudo o que fiz foi por ele, mas talvez ele não fosse o homem que eu pensei que ele era, admitiu com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, Ricardo parecia despido de suas máscaras. Nos meses seguintes, Beatriz dedicou sua energia à reconstrução da empresa e de sua própria vida. Com Ricardo fora do caminho, a família conseguiu reorganizar as finanças e recuperar a confiança de antigos clientes e parceiros. Mariana se tornou peça-chave nesse processo, liderando iniciativas para modernizar os processos internos e reforçar a transparência, o que ajudou a afastar as sombras deixadas por Ricardo. A empresa não só sobreviveu, mas começou a crescer novamente. Na vida pessoal, Beatriz ainda enfrentava desafios. A confiança nos outros era algo que ela sabia que levaria tempo para reconstruir, mas aos poucos permitiu-se abrir espaço para novas relações. Uma dessas pessoas foi Daniel, um advogado que havia ajudado no caso contra Ricardo. Diferente de Ricardo, Daniel era discreto e solidário, e os dois começaram a construir uma amizade que, com o tempo, evoluiu para algo mais.
Beatriz, porém, fazia questão de ir devagar. Depois de tudo que vivera, sua prioridade era ela mesma. Na empresa, Beatriz e Mariana decidiram investir em uma nova área: tecnologia sustentável. Com o mercado cada vez mais atento à sustentabilidade, a família viu uma oportunidade de inovar, especialmente após os danos financeiros causados por Ricardo. Se vamos virar essa página, vamos fazer isso de forma grandiosa, disse Mariana, ao propor um projeto para reaproveitar sobras de materiais e investir em fontes de energia mais limpas. O projeto chamou a atenção de investidores e a empresa começou a ganhar destaque como um modelo de reinvenção no setor. A vida pessoal de Beatriz também seguia florescendo. Com Daniel ao seu lado, ela encontrou alguém que entendia sua necessidade de independência e paciência. Os dois começaram a viajar juntos em fins de semana, algo que Beatriz nunca se permitira fazer durante o casamento com Ricardo. Em uma dessas viagens, ela compartilhou com Daniel suas descobertas sobre Nestor e Ricardo. "É estranho", disse ela, olhando para o mar. "Eu sinto que, de certa forma, encerrar essa história me libertou, mas também libertou Ricardo de uma mentira que ele acreditou por tanto tempo." Daniel sorriu e segurou sua mão. "O importante é que você seguiu em frente, e ele terá que lidar com as escolhas dele." Com o sucesso do novo projeto sustentável, a empresa passou a ser vista como um exemplo de superação e inovação. Beatriz e Mariana foram convidadas para palestras e eventos onde compartilhavam como transformaram uma crise em uma oportunidade de crescimento. Durante uma dessas palestras, Beatriz recebeu uma pergunta que a fez refletir. Se pudesse voltar atrás, mudaria algo sobre como lidou com tudo isso? Por um momento ela hesitou, mas respondeu com sinceridade: "Não mudaria. Cada decisão me trouxe até aqui. Aprendi que até as situações mais difíceis podem ensinar algo valioso." No âmbito pessoal, Daniel se tornou um grande apoio, mas respeitava o ritmo de Beatriz. Ele sabia que ela ainda carregava cicatrizes do passado e não tentava apressar nada. Durante um jantar tranquilo em casa, ele sugeriu algo inesperado. "Você já pensou em escrever um livro sobre sua história? Não só sobre a empresa, mas sobre sua jornada pessoal." Beatriz riu inicialmente, mas a ideia começou a crescer em sua mente. Talvez seja uma forma de ajudar outras pessoas a enfrentarem crises e a encontrarem força em si mesmas, ela disse com um brilho nos olhos. A ideia do livro ganhou força nos meses seguintes. Beatriz começou a rascunhar suas memórias em noites tranquilas após o trabalho. No início, escrever era doloroso. Reviver cada detalhe do que passou com Ricardo e as consequências disso era como abrir antigas feridas. Mas à medida que avançava, percebeu que estava transformando dor em força e que sua história não era apenas sobre traição, mas sobre resiliência e superação. Ela decidiu dar ao livro um tom inspirador, misturando lições aprendidas com reflexões sobre sua jornada pessoal e profissional. "Não é só a minha história, é um guia para quem acha que perdeu tudo e precisa encontrar um novo começo", disse a Daniel certa noite. Ele a incentivou a continuar e a buscar uma editora. Quando o livro ficou pronto, Beatriz recebeu propostas de várias editoras interessadas, impressionadas pelo relato autêntico e cheio de nuances. O título escolhido foi Entre Fios e Verdades, uma referência aos fios de cobre que conectaram tanto a tragédia quanto a redenção de sua história. O impacto do livro Entre Fios e Verdades foi maior do que Beatriz esperava.
Logo após o lançamento, ela começou a receber mensagens de leitores de todo o país, muitos deles compartilhando suas próprias histórias de superação. Eu achava que minha vida tinha acabado depois do que meu ex-marido fez, mas sua história me deu coragem para recomeçar, dizia uma das mensagens que mais a emocionou. O livro rapidamente se tornou um best-seller e Beatriz foi convidada para programas de TV e eventos literários. Durante uma sessão de autógrafos, algo inesperado aconteceu. Clara, a ex-namorada de Ricardo, que havia ajudado no caso, apareceu. Eu li seu livro, Beatriz. Nunca imaginei o quanto você enfrentou. Só queria te agradecer por compartilhar sua história. Acho que também me ajudou a fazer as pazes com meu passado. Beatriz ficou surpresa, mas feliz em ver que sua jornada estava inspirando até mesmo aqueles que, de certa forma, fizeram parte da trama de Ricardo. Com o sucesso do livro, o relacionamento de Beatriz com Daniel também floresceu. Ele a acompanhava em muitos eventos, mas sempre de forma discreta, deixando que ela brilhasse. Durante um jantar comemorativo do sucesso do livro, ele segurou sua mão e disse: Eu sei que você passou por muita coisa, mas queria que soubesse que quero estar ao seu lado em tudo que ainda está por vir. Pela primeira vez, Beatriz sentiu-se pronta para dar um passo além. Eu também quero isso, Daniel. Mas preciso que seja no meu ritmo, você entende? Ele apenas sorriu. Sempre. Com o tempo, o relacionamento dos dois evoluiu de forma natural. Daniel não apenas a apoiava emocionalmente, mas também trazia ideias práticas para os novos projetos da empresa. Mariana adorava brincar. Se não casar com ele, você é louca, Beatriz. Embora o casamento não estivesse nos planos imediatos, Beatriz sabia que havia encontrado alguém que respeitava sua força e suas feridas. No final, tanto a empresa quanto a vida de Beatriz floresceram. A empresa recebeu prêmios por inovação sustentável e Beatriz foi reconhecida como uma das líderes empresariais mais influentes de sua geração. Em uma cerimônia de premiação, ao agradecer pelo reconhecimento, ela disse algo que resumiu sua jornada. Sucesso não é sobre nunca cair, é sobre levantar todas as vezes e, se possível, transformar cada queda em algo maior. Enquanto os aplausos ecoavam, Beatriz olhou para Daniel e Mariana na plateia, sentindo um misto de gratidão e orgulho. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas agora estava preparada para enfrentá-los. Sua vida, cheia de altos e baixos, finalmente parecia ter encontrado um equilíbrio, com espaço para o sucesso, o amor e, acima de tudo, a liberdade de ser quem ela realmente era.